Oi, gente. Esse é o canal Estante da Gabi. Eu sou a Gabi, essa aqui é a Traz uma Estante. E no vídeo de hoje eu tô aqui pra falar sobre o meu TCC. Pra você que não sabe, eu acabei de me formar, fiz meu TCC, e como ele tem um tema muito legal, eu quis trazê-lo aqui pra falar sobre como foi criá-lo, como foi o processo, o que é que eu passei até chegar nele, e, finalmente, o dia da apresentação. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, tem conteúdo toda a semana. Se você quiser acompanhar o que é que eu tô lendo, o que é que eu tô fazendo, como é que tá meu dia a dia depois de me formar, é só me seguir lá no meu Instagram, que é a minha conta principal, minha rede social principal, e ter conteúdo lá toda semana também. A música da semana, eu não sei se eu já indiquei, mas eu acho que o nome dela é On The Way, que é a abertura da segunda temporada de Dandadan. E eu gosto muito dessa música, então tô super viciada nela. Não exatamente no que tem no Spotify, mas quando ela canta ao vivo, porque ela faz uma adaptação e fica bem melhor. Recados dados, bora pro vídeo. Para você que não sabe, eu acabei de me formar em letras na Universidade Federal de Pernambuco e faz literalmente um mês que eu tive a minha festa de colação de grau. O meu TCC foi sobre como a crítica literária tem se adaptado ao século XXI através das bookredes e, consequentemente, dos bookfluencers também. Mas até eu chegar nessa ideia, a gente tem que voltar lá para julho de 2024. Tipo, meu antepenúltimo período na Federal. No início, o meu TCC era para ter sido sobre letramento digital, mais especificamente sobre a área de como autores independentes podiam ter habilidade de marketing no meio digital e como isso passou de ser uma coisa a mais para uma obrigação, visto que o autor dependente, se ele não divulga o dele, ninguém divulga. Eu acabei indo para a única professora que tinha no meu departamento que deu uma cadeira sobre letramento e vamos dizer que não foi a melhor experiência. Na época eu tinha defendido dizendo que ela era muito com um ar cansado, mas eu acho que ela estava mais estressada por eu estar atrapalhando o rumo do dia a dia dela. Ou muito morgada com a minha cara. Enfim. Eu acabei indo até ela, só que com isso eu acabei descobrindo muitos problemas que teriam com esse assunto. Principalmente a comissão de ética. Para você que não sabe, a comissão de ética é um órgão da minha faculdade, eu acho que todas as faculdades têm, em que eles analisam, acho que tanto artigo quanto TCC, mestrado, doutorado, enfim, que envolvam o público. Tipo, se você precisar fazer um trabalho em que envolva pesquisa de campo, você tem que ir até a comissão de ética. Eu achei que daria tudo certo a gente ir para lá porque eu tinha um ano inteiro para fazer meu TCC. Então imaginem a minha surpresa quando não só a professora quanto todo mundo que ouvia sobre me falava que não daria certo. Mas eu não entendia por que um órgão da federal, que a única função era analisar isso, ia demorar um ano para me responder sim ou não. Sendo que hoje em dia você pode ter contrato de consentimento no cartório, enfim. Isso me fez ficar muito brava, porque com o salário que os caras ganham, eu acho que eu trabalhava o dobro. Enfim, eu acabei me desestimulando muito dessa ideia, mas eu precisava encontrar alguma coisa porque eu estava pagando a cadeira de TCC 1 já. E pra você que não sabe, eu não sei se na UFPE inteira é assim, eu não sei se é só no meu curso, mas a gente tem dividido duas cadeiras para TCC. O TCC 1 a gente faz o pré-projeto e o TCC 2 a gente faz ele, assim, completo, já entrega. Então, como eu já tava no meio da cadeira, eu não podia enrolar com temas. Foi aí que, pensando um pouco, sentando no ônibus, chorando com toda a situação, eu me lembrei de um trabalho que eu fiz há um tempo atrás, numa cadeira de crítica literária, sobre o lado bom da crítica online. E, consequentemente, sobre o esculacho da professora por eu só falar muito bem, sendo que tem seus pontos ruins. Até já não acho que foi um esculacho, mas me deu um estralo na cabeça. Mas soa como um pequeno esculacho. Nem parece que falando assim eu amo a professora. Então, eu resolvi pegar essa ideia e eu fui até um professor que deu a cadeira de crítica 2, porque a professora de crítica 1 era substituta. Então, quando eu peguei TCC, ela já estava bem longe da federal. Papo vai, papo vem, finalmente eu consigo estabelecer alguma coisa e o professor que deu a cadeira se torna meu orientador. Beijo, professor. Nem sei se ele vai ver esse vídeo, acho que ninguém vai ver esse vídeo, da federal no caso. Então, aí foi se seguindo muita pesquisa, eu fui lendo muito, só que tinha um pequeno detalhe. Ao contrário dos meus amigos que foram extremamente inteligentes e chegaram no TCC 2, precisando pagar no máximo 2 cadeiras, 2 eletivas, 2 obrigatórias, enfim, eu fui uma pessoa muito preguiçosa durante o curso. Então, quando eu cheguei no penúltimo período, eu precisava pagar, além do TCC, 8 cadeiras. Eu já não tinha o plano antes de pagar o TCC 2 assim que terminou o TCC 1, principalmente porque a UFPE ainda está no processo de regularizar os períodos. Então a gente não tem 2 semestres por ano, a gente tem 3. Então eu já não ia fazer. Só que ter essas 8 cadeiras complicaram muito a minha vida.
Principalmente porque eu tava planejando pegar 5 cadeiras no penúltimo período e 4, incluindo o TCC, no último. E isso não aconteceu. Eu precisei pegar 4 na penúltima e 5, contando com o TCC na última. Então imaginem a minha cabeça. Se você quer fazer faculdade, por favor, tire 1 ou 2 períodos, 2 semestres da sua faculdade e pague 10 cadeiras para você não ter esse problema quando terminar a faculdade. Eu fui tentando equilibrar tudo, fazer um pouquinho do que eu podia do TCC. Não fazer exatamente, eu tava mais lendo para depois começar. Então, de início, eu consegui levar. Quando chegou janeiro de 2025, eu peguei tudo que eu já tinha lido, tudo que eu já tinha anotado e falei, eu vou botar tudo no papel e depois eu vou dividir. Então foi um mês inteiro de janeiro escrevendo, lendo mais um pouco, escrevendo. Quando chegou fevereiro, que voltou o semestre, lá fui eu fazer 1000 coisas, especialmente de uma cadeira que a gente não teve aula antes, só começou em janeiro, no caso, última semana de janeiro, e não tinha conteúdo suficiente, a professora ainda pediu pra gente fazer um artigo. Olha que delícia. Isso sem contar todas as outras cadeiras, que sempre pediam trabalho, e, enfim. Quando chegou fevereiro, eu tava comentando com os meus amigos sobre como tava meu TCC, e aí perguntaram o que é que meu orientador tava achando. Aí eu falei, não sei, eu ainda não mandei pra ele. E aí começaram a me falar, tipo, como assim você não mandou? Porque assim, gente, eu já tinha todo o conteúdo escrito, eu só precisava dividir, tipo, a metodologia, a fundamentação teórica. Então, eu já tenho conteúdo. Só que o problema é que o TCC não é como os outros trabalhos que você, por exemplo, você já entrega pronto, ou que o professor tira um dia na semana pra fazer um tipo de orientação, que ele leu tudo que você já tem e fala, tá bom, tá ruim. O orientador, ele tem que acompanhar cada passo do seu TCC para que tudo saia perfeito. E isso acontece porque o professor, ele não tem só 1 ou 2 orientandos, ele tem muito mais. O meu orientador tinha no mínimo uns 10. Então, quando comentaram sobre isso e falaram que quando eu li sobre o orientador precisar orientar cada parte, e eu não levei no literal, aí eu peguei tudo que eu tinha, eu levei pro orientador, expliquei minha situação, pedi desculpas, e ele falou, tá bom, eu leio. E ficou por isso. A partir daí, eu fui escrevendo e tava indo. Até que chegou o último período. Gente, se tinha coisas que não aconteceram comigo durante 4 anos de curso, eles aconteceram nesse período. Fui obrigada a fazer trabalho em grupo, que geralmente, assim, não precisava, era geralmente tipo trabalho individual, ou quando era em dupla, eu tinha sempre alguém pra fazer comigo. E pra completar, eu tive uma sorte de que em alguns trabalhos eu era a última a apresentar, sendo que às vezes eu sempre pedia pra ser a primeira, pra entregar logo, pra acabar logo com isso e eu fazer outras coisas. Então era muito ruim ver todo mundo apresentando e pensando, pô, eu já podia ter apresentado, eu já podia ter me livrado disso, eu não precisava mais pensar nisso, e eu tava lá pensando. Pra completar, eu peguei uma cadeira de um professor muito tradicional e no final de todo o período ele passou 13 atividades, ou foi 12, além de 3 provas. Pra minha sorte era uma cadeira de espanhol, né? Então era todo tipo aquelas provas de curso CNA, sabe? FISC, enfim. Só que assim, eu precisava entregar tudo muito bem, porque era o último período. Se eu fosse aprovada em tudo e fosse reprovada em alguma coisa, não teria valido de nada. Eu peguei cadeira de professor que não fazia chamada e começou a fazer chamada. Peguei cadeira de professor que eu tinha que ir toda aula porque só tinha eu e mais outro aluno. Peguei 2 cadeiras de linguística que eu não entendia nada, mas eu precisava estar ali porque o professor pedia presença. Enfim, eu fui escrevendo como dava, fui tentando agilizar o que dava. Isso era muito chato, porque ou eu tinha que fazer no meu fim de semana, ou eu acabava era faltando uma semana inteira da faculdade pra poder adiantar isso e pra estar no equilíbrio. Mesmo que eu tenha escrito muito em janeiro, basicamente tudo que eu escrevi foi minha fundamentação teórica e metodologia. Acabou, não tinha conteúdo do TCC. Só que eu acho que tudo piorou quando terminou. Eu terminei tudo, segui as orientações do meu orientador e enviei pra ele. E foi aí que tudo se acumulou. Primeiro que começou com a paranoia de eu ser reprovada no TCC. Quando eu tava pesquisando sobre pessoas que falam sobre como foi o próprio TCC, como foi a construção, eu acabei caindo no submundo horrível de pessoas que foram reprovadas. E além de, claro, uma das razões de ser ChatGPT, a outra era plágio. O que até aí tudo bem, meio lógico. Só que acabaram falando sobre 2 programas que analisam se tem chat e se tem, tipo, plágio, e que todos os professores passavam seus trabalhos por essas plataformas. Então, antes de você entregar, era bom passar por elas. Qual não foi a minha surpresa quando eu resolvi, só 2 dias depois que eu entreguei o TCC, passar meu TCC por esses programas e descobri que tinha plágio. Gente, eu entrei numa espiral de reza. Eu convoquei tanto santo pra me abençoar que vocês não têm noção. Eu ficava me perguntando como é que isso tinha acontecido, porque era um trabalho simples, sabe? Tinha uma linha, tem um início, meio e fim, de onde eu tirei isso?
Mas, para minha sorte, em uma das plataformas ela disponibilizava onde ela tinha encontrado as referências que eu supostamente plagiei e mandava o link do site com o artigo, com a tese, enfim. Então, quando eu fui abrindo e pesquisando sobre essas referências, essas palavras, termos, frases que eu supostamente plagiei, elas não existiam. Tipo, elas não existiam nesse arquivo. Nem no outro e nem em outro. Basicamente, a plataforma inventou palavras que eu tinha plagiado de X lugar, e nesse X lugar nem tinham essas palavras. Tipo, literalmente, ele falava que uma certa palavra eu peguei de um outro trabalho, e quando eu ia ver no outro trabalho, essa palavra nem tava lá. Então, assim, eu fiquei pensando que caso o nosso pior acontecesse, que me acusassem, eu poderia mostrar isso e falar, pô, não é confiável, tá contra o meu progresso aqui, né? Ao mesmo tempo que isso acontecia, eu ia simplesmente finalizando todas as cadeiras que eu... Para completar, enquanto eu passava por esse grande surto de querer me jogar de uma ponte, as cadeiras não tinham data para terminar. Pela primeira vez em 4 anos eu tive aula até o último dia de aula. Porque geralmente os professores tiravam para adiantar a final, já botar nota e eles mesmos poderem ficarem livres. Especialmente porque no último dia, tipo, oficial, de que tinha que botar nota final, enfim, uma semana depois já começava a matrícula, e uma semana depois já voltava às aulas. Então, o inteligente seria os professores adiantarem para eles mesmos poderem descansar um pouco. Então imaginem minha cara quando eu tive aula até o último dia de aula. Isso nunca aconteceu em 4 anos, mas tinha que acontecer quando eu ia fazer TCC. Juro, 2 dias antes da apresentação do meu TCC eu tive que ir para fazer prova. Isso nunca tinha acontecido. Eu sei que para muita gente isso é muito normal, mas pro curso de letras, pelo menos na federal, existe uma flexibilidade em que o professor pode se dar essa folga e não rolou. Meu Deus do céu, ficar até o último dia. Gente, eu não sei se eu tô parecendo muito mimada, é porque assim, na minha bolha, no contexto que eu tava, era um absurdo. Mas enfim, depois de muita reza, eu acabada, eu sem comer, eu sem dormir, chegou o dia do TCC. Tomei minha pílula de se acalme, botei meu vestidinho, peguei minha mãe e minha irmã e a gente foi pra federal. A gente chegou cedo, então a gente ficou andando pra lá e pra cá, meus amigos começaram a chegar, comecei a falar com todo mundo. Aí chegou meu orientador, eu sentei com ele e a gente ficou esperando bater a hora. Esperar o povo chegar, esperar a banca de avaliação chegar, enfim. Eu ainda tentei puxar um verde falando, nossa, você acha que tá bom mesmo o trabalho, que vai dar certo? Ele, tá bom, o trabalho tá legal, foi muito bom. Eu não acreditando. Até comentei com ele porque mais cedo teve a avaliação de uma outra menina, graças a Deus ela também passou com 10, ele disse que foi um trabalho muito legal e que foi muito divertido. Então eu falei, poxa, vai ser legal. Então chegaram os meus amigos, as pessoas que iam entrar online entraram, inclusive meu pai, isso é uma parte muito importante disso, e chegou a banca de avaliação. A gente estava tudo se ajeitando quando meu pai simplesmente ligava o microfone sem querer e acabava, tipo, só falando palavras de incentivo mesmo e todo mundo ria. Até o cara da banca de avaliação riu. Então eu falei, talvez seja um clima mais leve do que eu pensava. E assim, era muito engraçado porque meu pai mantinha a câmera ligada. Então às vezes eu tava falando e ele tava lá, tipo... E era muito bom. Realmente tirou o clima que tava, porque eu pensei que isso ia ser uma coisa muito séria. Que ia ser, sei lá, tudo muito carranco. Eu não sei como explicar. Eu levei a graduação como todo com muita leveza. Eu fazia os trabalhos do meu jeito, eu botava o meu toque, eu fazia slides super divertidos e coloridos, eu jogava piadas durante as apresentações com contexto, claro. Então era sempre tudo muito leve pra mim, sempre dava muito certo. Então quando eu cheguei no TCC, eu achei que seria o completo oposto disso e que eu não sei se eu conseguiria ser sério o suficiente. Mas no final foi muito melhor do que eu pensava, porque meu pai realmente quebrou o clima, foi muito mais leve de falar as coisas. Além de que, e isso eu achei engraçado, eu tava lendo muitas dicas sobre como se apresentar e tudo mais, e uma delas sempre era ficar ereto, olhar nos olhos da banca pra mostrar que sabe. O problema é que o cara da banca tava sempre olhando pro meu slide, então não tinha exatamente pra quem eu olhar. Então, no final, tudo que eu tinha decorado, eu só olhava pro slide e falava. Além disso, eu não ficava em pé porque a sala tinha muitas cadeiras, então a gente só sentou na frente de uma TV e eu fiquei falando. Eram todos os sinais que eu precisava de que não era, tipo, uma apresentação como tinha por aí que eu tinha assistido, e que eu podia levar as coisas de um jeito mais leve. No final, eu acabei sendo aprovada com nota 10, e assim, eu deixei muito na cara que eu tava em choque. Tão na cara que o cara que foi a banca avaliadora virou e falou, nossa, mas ela o que? Achava que ia reprovar? E eu falei que sim. Aí ele falou, nossa, mas eu nunca vi alguém sendo reprovado.
E eu acho que isso é um ponto importante, porque a gente tem na cabeça que realmente pode passar por isso, tem a noção de que se tiver muito plágio vai reprovar, ChatGPT vai reprovar, mas tem professores que eles não têm essa possibilidade na cabeça. Eu acho que o curso de letras não tem, porque a gente já passa 5 anos lendo e escrevendo constantemente. A gente não precisa de ChatGPT se a gente já tá tão habituado a escrever, porque quando a gente percebe, já escreveu um trabalho gigante e acabou, tá aí o TCC. Então, nem isso passou pela cabeça dele. Então eu fiquei me preocupando com nada. Porque eu já não tinha nada antes pra me preocupar. E agora eu percebi que eu tinha muito menos. Eu não sei exatamente o que é que eu quero fazer com esse vídeo, a lição que eu quero passar aqui. Eu só queria falar pra alguém como foi a experiência de fazer esse TCC, fazer, tipo, uma mini linha do tempo, falar um pouco do que é que eu passei. E eu só queria falar que se você tá fazendo TCC, vai dar tudo certo. Se você tem um orientador que é competente e que gosta de você, e você sabe do assunto do que você tá falando, vai dar tudo certo. Eu tava pensando em juntar esse vídeo com um estilo audiobook de eu pegar o meu trabalho e ficar narrando pra quem, sei lá, gosta de ficar fazendo outra coisa e não ficar olhando pra um vídeo. Mas eu resolvi só fazer isso. Se por algum acaso as pessoas pedirem para eu, fazer um vídeo estilo audiobook falando o que tem no meu TCC, narrando o que eu escrevi lá, eu posso fazer. Mas por hora eu vou parar aqui. Se você quiser ler o meu TCC, eu vou deixar o link aqui embaixo. O download é 100% gratuito, é só você ir, baixar e pronto. E ele tá lá completinho pra leitura de quem quiser sentar e ler. E esse foi o vídeo. Muito obrigada pela sua visualização. Não se esquece de se inscrever no canal e já deixa o like aqui embaixo porque me ajuda muito. Aproveita e comenta o que é que você achou, do que é que você tem mais curiosidade, você está fazendo TCC. Vamos conversar um pouco sobre. Se você quer acompanhar um pouco mais da minha rotina, do que é que eu ando lendo e o que é que eu ando fazendo, me segue lá no meu Instagram, porque lá é minha rede principal e também tem conteúdo toda semana. E é isso, gente. Tchauzinho!